Olá malta, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Francisco Afonso e faço parte do grupo Infortec. E hoje eu tenho um vídeo especial para vocês que é para falar sobre usabilidade. Todos nós usamos celulares, computadores e hoje eu vou trazer um pouquinho sobre as noções do que é uma usabilidade. Então fiquem ligados no vídeo. Mas antes de tudo eu quero vos pedir uma coisa muito importante. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixa um comentário, porque é com isso que a gente continua a crescer no nosso canal. Então, fica ligado. Usabilidade, dizer qual é a importância da usabilidade. É claro que todos nós já usamos algum celular, já usamos algum computador. Mas, afinal, o que está por detrás de tudo isso? Então, é agora que a gente começa a falar sobre as mesmas usabilidades. Definindo o que é usabilidade. Usabilidade é a medida em que um produto ou um sistema pode ser usado por um usuário. E o usuário quem é? É você e eu. E esse usuário tem que usar esse sistema com eficiência, eficácia e satisfação. E por que a usabilidade é importante? Então, é porque ela nos permite usar e alcançar os nossos objetivos de forma fácil e rápido e reduz também o número de erros e aumenta a satisfação do usuário. Um exemplo muito prático. Se você usa um celular, você precisa ter a eficiência de você usar esse celular. Se você usa um computador, você se sente satisfeito ao usar o mesmo celular. Então, essa é a importância da usabilidade. Quando a gente fala sobre usabilidade, é nada mais, nada menos do que a tecnologia que nos rodeia atualmente. O telefone que você usa, o computador que você usa, o iPad, a televisão, tudo isso está dentro da usabilidade. Então, essas são as importâncias da usabilidade. Algo que te permite você alcançar os teus objetivos de forma rápida, teres um resultado, um feedback positivo daquilo que você procurou e saberes como usar a mesma ferramenta. E agora nós vamos falar também sobre as regras da mesma usabilidade. Nós sabemos que tudo que nos rodeia existe uma determinada regra. E também isso não se foge muito daquilo que é o nosso assunto hoje aqui no nosso canal. Nós vamos falar sobre regras da usabilidade. Eu separei 7 regras que eu vou ler para vocês e vou explicar o porquê dessas regras. Isso é mais para quem quer ser um desenvolvedor de website ou um desenvolvedor front-end ou back-end ou full stack para poder entender sobre o sistema que um dia irá programar. Então é necessário você ter algumas regras. E para isso eu vou começar a dizer que a primeira regra é a visibilidade do sistema. Por que essa deve ser a primeira regra? Por quê? Visibilidade do sistema deve ser claro e fácil de entender, porque a pessoa que vai entrar no nosso site ou no nosso aplicativo deve saber o que eu vou lá encontrar. E quando ele encontrar aquilo que ele procura, ele precisa entender de forma rápida e fácil. E a segunda regra é a consistência. Por que a consistência? Porque o sistema deve ser constante em termos de linguagem e design e comprometimento. Vamos supor, se alguém entrar no nosso sistema e o nosso sistema é simplesmente em português ou em inglês, fica difícil para quem fala espanhol, para quem fala outra língua ou francês. Então nós precisamos ser constantes em criar outros idiomas dentro da nossa plataforma. Por isso é uma das regras excepcionais da usabilidade. E em terceiro lugar está evitar a sobrecarga de informações. Malta, nós sabemos muito bem que quando nós entramos num determinado site ou nós queremos instalar um aplicativo no nosso computador, dificilmente nós lemos os termos de condições. Por quê? É muita informação. E muitas das vezes nós só passamos o quê? Ok, e seguir para o próximo. Muitas das vezes até vem em inglês. Next, next, next. E já não lemos nada. Então, para você que vai ser um futuro programador, um futuro empresário ou criar uma plataforma digital, seja coerente nisso. Evite a sobrecarga de informações, porque os usuários não vão ter paciência de ler muita coisa. E em quarto lugar está o feedback imediato. Por que o feedback imediato?
porque o sistema deve fornecer um feedback imediato sobre a ação do usuário. Se o usuário clica numa tecla Enter e lhe dá uma abertura para uma outra aba, o nosso sistema deve ser rápido em apresentar essa opção que o usuário escolheu. Então, quando tu fores criar um programa, quando fores criar um site, seja eficiente nisso, um feedback positivo com o usuário. Em quinto lugar, está a flexibilidade e a personalização. Por que a flexibilidade e a personalização? O sistema deve ser flexível e permitir que o usuário represente suas próprias experiências. Alguém quer criar uma página, alguém quer criar site, nós precisamos deixar também em aberto a opção de deixar com que o usuário se sinta à vontade no nosso site. Por isso é que nós temos que deixar que as coisas também sejam definidas pelo usuário. O usuário, por exemplo, quer definir a cor do fundo, por exemplo, do Messenger, em cor preto. Isso é o usuário que escolhe. Então nós precisamos também. E agora eu vou falar sobre os erros previsíveis e fáceis de corrigir. O sistema deve evitar erros. Gente, deve evitar erros. E quando eles ocorrerem, deve ser fácil de os corrigir. Você que é programador, você que é desenvolvedor do website, tu deves ser eficiente em saber quando é que um programa pode vir dar erro e como resolver esse erro. Por exemplo, quando a gente começa a utilizar o NetBeans, criando nossos primeiros programas, a gente encontra N erros na primeira digitalização do nosso primeiro programa. Todos nós começamos a criar um programa que era tão fácil de entender. Olá, mundo! Essa foi a primeira chave que nos deu a abertura para criarmos um programa no NetBeans. Mas depois, ao longo do tempo, indo programando com calma, a gente entendeu ou começou a notar que a nossa programação, os nossos códigos, tendem a dar erros em algumas fases. E nós precisamos ter lógica de programação para a gente poder saber como resolver esses erros. Então, o nosso sistema deve ser previsíveis e fácil de resolver ou corrigir qualquer erro. E em último lugar, sobre as nossas regras, eu vou falar sobre a aprendizagem rápida. Malta, não há conversa nenhuma sobre isso. O nosso sistema deve ser fácil e rápido de aprender. Quando a gente disponibiliza um site ou um aplicativo em alguma plataforma, nós temos que ser pessoas que criaram um site com maior facilidade de utilização. Alguém foi num curso para aprender a usar o Facebook ou o WhatsApp? Não. Só de você abrir, você já entendia como fazer as coisas. Então, o nosso sistema também deve ser desse jeito, fácil e rápido. E agora eu vou falar sobre as métricas de usabilidade. Eu separei 3 métricas aqui. Nessas 3 métricas, em primeiro lugar, está o tempo de execução, que o tempo de execução deve levar para completar a tarefa. O nosso sistema deve ser fácil em completar alguma determinada tarefa que o usuário vem fazer no nosso sistema. E em segundo lugar está as taxas de erros, o número de erros que o usuário comete ao completar uma tarefa. Precisamos ficar atentos com isso. Quando o nosso sistema apresenta um tanto de erros, nós precisamos saber como resolver esses erros. E tudo isso começa através de quê? Lógica de programação. E em terceiro lugar está a satisfação do usuário. O grau em que o usuário fica satisfeito ao usar o nosso sistema. Todo mundo que usa WhatsApp, Instagram, Facebook tem a maior satisfação de estar dentro daquela plataforma, porque ele encontrou algo fácil e rápido de usar, algo fácil e rápido de entender, porque é ágil naquilo que ele procura e lhe auxilia nas tarefas que ele tem. Então, você que vai ser o futuro programador, também precisa saber que o teu sistema precisa ser satisfatório para qualquer usuário que utilizar o seu sistema. E para concluir com o nosso vídeo, eu queria deixar aqui algumas notações. A usabilidade é um fator importante para o sucesso de qualquer interface. Todo mundo que quer ser designer de interface gráfica ou de um desenvolvedor do website precisa saber que a usabilidade é muito importante. E em segundo lugar, eu também queria dizer que seguir as regras da usabilidade e medir a usabilidade do seu sistema
pode ajudá-lo a criar uma interface que seja fácil de usar e agradável para o usuário. Então, para hoje é tudo. Que você possa aplicar todas essas regras, todas essas métricas no teu sistema, no teu programa, e saiba que tudo que você quiser fazer vai dar certo. E não se esqueça, só mais uma coisa, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário e ative o sininho de notificações, porque na semana que vem temos mais vídeos para você que quer ser um desenvolvedor do website.